Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Destro e hoje estamos novamente com mulheres empreendedoras de Indaiatuba. Estou trazendo para vocês aqui a Carolina Vec. Ela é nutricionista e ela vai ajudar vocês com várias dicas, principalmente para ter uma alimentação saudável e uma qualidade de vida melhor. Olá, Carol, tudo bem? Oi, Pri, tudo bem? É um prazer estar participando. Ficar meio gaga, né? A pessoa tem vergonha. Mas fiquei muito feliz com o convite. Cá, eu queria que você contasse um pouquinho por que a área da nutrição? Quando que você escolheu essa área da nutrição? Eu entrei na faculdade muito cedo e eu sempre gostei muito da área de alimentação. Quando eu pensei em fazer uma faculdade, eu fui para a área de nutrição e engenharia de alimentos. E eu falo que depois eu fui ver que, graças a Deus, eu fiquei na nutrição, porque a parte de engenharia eu não teria muito futuro, né? Mas chegou a atuar na engenharia, não? Não, eu fiz vestibular para nutrição e engenharia. E aí eu entrei em nutrição com 17 anos. Olha. Fui fazendo e eu falo que nutrição é uma área apaixonante. E desde os 17 anos você está atuando na área? Eu entrei na faculdade com 17, me formei, eu estava completando 21. Nossa! Trabalhei durante quase 8 anos em merenda, tomava conta da cozinha onde produzia merenda. E depois eu fui para a cozinha industrial. Quando eu tive meu filho, eu falei que eu não queria mais. E aí eu estava na cozinha e no consultório. Aí eu optei por ficar só em clínica e tô lá até hoje. Olha que interessante. E deixa eu te perguntar, quando que foi assim a sua passagem? Quando que você decidiu entrar e começar a atuar na clínica? Tipo assim, você virou e você falou assim, não, tem que começar a atuar na clínica, tem que ter o meu. Quando que você decidiu ter o seu? Quando a nutricionista trabalha em produção de cozinha, eu falo que é um trabalho a gente é meio escrava, né? Porque assim, você é responsável pela produção e pelos funcionários. Então, você trabalha de domingo a domingo, não pode desligar o telefone, não pode... tem que estar de folga, mas está lá. E aí, quando eu tive meu filho, ele tem 12 anos. Eu comecei a pensar, porque quando a gente vira mãe, a gente começa a enxergar diferente. Virou mãe, né? já é outra pessoa, né? Aí eu comecei a pensar que eu não queria mais, que eu queria ter os meus horários, eu queria ter mais tempo, eu queria poder fazer as coisas na minha casa. E aí eu optei só pela clínica. Na época, meu marido falou que eu ia sentir falta, porque há 12, 13 anos atrás não tinha, era muito pouco atendimento. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí eu parei de trabalhar, fui fazer pós-graduação, e aí eu fui começando aos poucos. E eu falo que, graças a Deus, eu tive muita ajuda. Então, eu consegui persistir, consegui me manter e fiquei. Eu comecei na época os atendimentos na clínica Batistuzzi. E foi quando abriram a clínica. E elas me ajudaram muito, porque quando eu iniciei em clínica, eu atendia um paciente por mês. Olha. E hoje eu vejo essa diferença. Hoje as pessoas vão por elas. Elas querem buscar uma qualidade de vida, elas querem melhorar. Antigamente não tinha, era muito fechado, né? Se você for ver hoje em dia, até se for falar do lado de alimentação, antigamente você comia de tudo e tal, não tinha aquela conscientização, né? O número de obesidade era muito grande, muitas pessoas acabavam falecendo por causa da má alimentação. Não que não há hoje em dia, mas antigamente não era tão falado sobre isso. E hoje, se você for ver, muitas pessoas buscam tanto a parte da nutrição, fazer parte de exercício físico, que hoje, aqui em Indaiatuba mesmo, o quanto de academia, de clínica não tem aqui dentro. Pilates, toda essa área eu acho que cresceu muito. É muito legal. E eu pergunto sempre no consultório, eu pergunto para a pessoa quem encaminhou. E muita gente fala, né? Eu vim porque eu quero melhorar minha saúde, eu vim porque eu quero melhorar minha alimentação. Então, as pessoas buscam mais, né? É muito gostoso. É gratificante ver esse primeiro... Eu falo pra você, Caio, eu vou ser bem sincera, tá? Aquele momento que a gente começa a entregar tudo aqui. Eu sou um tipo de pessoa
que eu não pratico uma alimentação saudável. Eu tenho que ter vergonha na cara, tá? Eu tenho que ser essa pessoa que tem que ir. Porque assim, eu boto na minha cabeça o quê? Se eu for, eu tenho que me programar. Eu tenho que acompanhar certinho. Porque não adianta eu só ir na nutricionista um dia, você vai me avaliar, vai passar tudo que eu tenho que fazer de bom, de ruim, é um exemplo. Lógico que todo um acompanhamento. E eu não praticar na real aquilo. Por quê? Eu vou estar me sabotando, né? Tipo, eu fui na nutricionista, eu tenho que trocar certas alimentações e eu não tá trocando. Mas sabe o que eu falo, Pri? Antes, eu falo que assim, as pessoas têm até um pouco de medo, um receio de ir na nutricionista, porque aí pensa assim, ó, eu vou chegar lá, ela vai me proibir isso, ela vai tirar isso. Eu trabalho de uma forma mais... eu brinco, eu falo, já perdi até paciente por trabalhar assim. Eu acho que as mudanças, elas têm que acontecer de uma forma mais lenta, mas que sejam duráveis. Sim. Então, eu falo, mesmo que seja um pouquinho, que você perceba que eu só consegui fazer uma mudançazinha. Vai comemorar, vai seguir, é um passinho por vez. Porque se a gente tentar mudar tudo de um dia para o outro... a gente não sustenta e fica... aumenta o estresse. Sim. Então, é aquela coisa, eu falo, a pessoa não é proibida de comer uma pizza, não é proibida, mas ela vai aprendendo a colocar as coisas no momento certo, Às vezes um limite, né? Tipo assim, se você come demais, talvez só no final de semana. Fazer escolhas, Um exemplo, o que eu fiz pra mim, né? Eu, sozinha. Eu comia muita porcaria. Muito doce, muita bolacha, salgadinho, aquele salgadinho de isopor que a gente fala hoje em dia, né? Eu, na minha parte da juventude, às vezes não tinha dinheiro de comprar merenda ou comprar... Não, de comer a merenda, porque às vezes eu sou uma pessoa que eu não consigo comer cebola, tá, gente? Então, eu não sei, eu tenho um pavor de cebola, eu tenho um trauma com a cebola. Então, na merenda tinha muita cebola. Então, assim, eu não comia a merenda da escola. E tinha a cantina, que você tinha que comprar alguma coisinha na cantina, né? Então... o que eu tinha no bolso? 50 centavos, 25 real, que era aquelas bolachinhas bem antigas, que eram os pacotinhos de bolacha, ou aquele salgadinho de isopor, né? Que a gente fala que é salgadinho de isopor. Então, assim, eu na minha juventude, eu vivia disso. Hoje, se você falar... Aí, olha só. Eu entrei pra ginástica olímpica, eu entrei para o grupo de ginástica olímpica da Indaiatuba aqui. Eu tinha meus 9 anos de idade. E era obrigatório fazer a pesagem. Tanto a pesagem, quanto a medição circular da cintura e tudo, né? E aí, a minha professora virou e falou assim pra mim... Priscila, eu não vou reclamar que você tá engordando. Mas você tá criando uns quilinhos. Aí ela pegou e falou assim... o que tá acontecendo na sua alimentação? Aí eu falei que eu não tinha tempo. Ela falou, então vamos fazer o seguinte. Você vai trocar o seu salgadinho por uma banana nanica. Uma banana ouro, sei lá, pequenininha. Ah, mas você vai trocar, tá bom. Agora você vai trocar a sua bolacha por uma maçã, aquelas maçãs pequenininhas, sabe? Que, tipo, você come em 3 mordidas. Tá bom. Então, eu mudei essa minha chavinha por causa de uma professora de exercício físico que falou pra mim. Porque ela falou assim, você quer competir o regional? Você vai competir o regional, mas você não vai ter o mesmo desempenho igual as outras meninas. Então, assim, com isso... Eu parei com meus 8 anos de idade de comer bolacha, de comer salgadinho. Hoje, se eu for comer uma bolacha, alguma coisa assim, eu pego aquelas bolachas que... não é bolacha, é uma tortilha que fala, né? Que é com grão, essas coisas assim. Ó, eu tô um pouquinho já porque isso ficou, né? Ficou. Gravou. Eu não como, mas eu não consigo sentir o cheiro de salgadinho. Então, mas a forma como faz a mudança, eu acho que fica para sempre. Eu atendo muito paciente que vem e fala assim, eu não gosto não como nenhum vegetal. Aí a hora que a pessoa fala, eu penso, né? Meu Deus, e agora? Mas aí a gente vai com jeitinho, vai tentando, vai colocando ali de alguma forma mais amena, que não seja uma imposição, e a pessoa vai conseguindo. Então, assim, eu falo que a partir do momento que a pessoa está disposta a melhorar a qualidade de vida, que ela tem uma meta, ela faz. E quando a pessoa chega até você assim, cara, como que é o primeiro atendimento? Um exemplo. A Priscila chegou, tô conhecendo a Carol agora. Qual que é a sua avaliação? Qual que é o primeiro passo, digamos assim? Eu tenho que apresentar como que é a minha alimentação para você? Como que é esse primeiro passo? Geralmente eu pergunto, por que a pessoa foi?
quando é adolescente, eu falo, você veio porque você quis ou você veio porque te trouxeram? Porque tem diferença, Sim. né? Então eu falo assim, a gente só faz quando é pela gente. E aí eu pergunto sobre a rotina, como é o sono, funcionamento de intestino, trabalho, estudo, os horários. Então, assim, eu vou avaliar o dia todo como que é a vida da pessoa. E aí a alimentação, como ela faz, o que ela gosta, o que ela não gosta, quanto ela toma de água. Então, assim, eu falo, a nutrição, ela engloba um conjunto, não é só a parte do comer. E aí a gente vai tentando ajustar. Em algumas situações, a pessoa chega com o objetivo de emagrecimento. E aí a gente identifica, eu vou fazendo, a gente chama de anamnese. Vou fazer a anamnese, eu identifico que o problema daquela pessoa é a ansiedade. Então, não adianta eu falar para essa pessoa o que ela pode ou não pode comer e não trabalhar a ansiedade, não ajustar sono. E aí a gente vai fazendo ali um pouquinho de cada, organizando um pouquinho de cada coisa e ela vai conseguindo seguir. Eu falo, eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa. Eu tenho ansiedade, assim, e eu já procurei ajuda, tô nesse processo ainda de tratamento. Eu não procurei uma nutricionista ainda, não fiz a parte da alimentação, porque eu preciso fazer esse passo meu da ansiedade primeiro. A minha ansiedade, na verdade, ela já vem recorrente desde a minha parte de infância, por causa de problemas familiares, de eu começar a trabalhar muito cedo, insônia. A insônia, o meu problema com sono é quando eu não tenho essa rotina de você dormir no horário certo, acordar no horário certo, fazer uma alimentação cada... Então, assim, infelizmente, a minha insônia, eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, porque não me dá sono. Eu cheguei a ter casos de eu ter que tomar remédio pra mim poder dormir. Só que eu vi que eu tava começando a ficar dependente disso e eu falei, não tá certo pra mim. Então, assim, busquei uma ajuda em relação a isso pra tratar essa ansiedade minha e veio por causa tanto da família e por causa de trabalho. Muito estresse em trabalho. E eu falo pra você, eu teve vezes de eu estar trabalhando que eu passava tanto nervoso que eu começava a comer e eu não percebia. Assim, eu cheguei a ter déficit de peso. Eu cheguei a ser uma pessoa que eu pesava 47 quilos e o médico virava falar pra mim assim, você não vai aguentar uma gestação. Que eu estava grávida na época, você tem 47 quilos. Como que você quer sustentar? Porque assim, os meus 47 quilos, eles eram distribuídos da seguinte forma. Pelo meu IMC, né, que fala... eu com 1,62, não, pesava menos que 47, eu pesava 43 quilos. Era uma desnutrição. Era quase uma desnutrição. Então, assim, ele chegou e falou assim pra mim, você não vai conseguir segurar o seu filho dentro da sua barriga, porque você tá com déficit de peso. Então, eu tive que tomar vitamina, suplemento, pra poder criar uma massa, pra poder conseguir sustentar uma gestação. Quando eu tive meu filho, normal, de boa, não sei o quê. Aí depois, quando eu voltei a trabalhar, Carol, o reloginho, não sei o que aconteceu aqui dentro, que o reloginho, com 7 meses, eu não tinha barriga, tá? De gestação, não tinha nada de barriga, era uma tábua. Depois que eu tive meu filho, eu comecei a comer, mas tão desgovernadamente, por quê? Eu já não tava dormindo bem, já tava toda descabelada, já não tinha hora pra dormir, acordar, bebê chorando e roupa, a casa imunda. Então, minha ansiedade foi, lá em cima. E eu não sabia que era ansiedade. Então. Eu tava perdida. E assim, num caso desse, vamos supor que você passasse comigo, eu ia falar, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar o sono. Porque uma coisa vai desencadeando a outra. Então, a gente precisa começar a colocar... Eu falo, a gente vai colocar a casinha em ordem. Porque se não fizer um pouquinho de cada coisa, a pessoa não dá conta, ela não... E eu falo, se a gente não organizar a cabeça, não consegue colocar nada em prática. Então, a gente vai devagarzinho. Eu fiz pós em fitoterapia, então eu falo que a fitoterapia ajuda super, porque aí a gente consegue, com as plantas, a gente consegue ajudar em ansiedade, sono... trabalhar toda a estrutura da pessoa. Então, hoje eu falo que é um olhar diferente. Eu mesma vejo diferença, né? De quando eu comecei a atender e dos atendimentos hoje. A nutrição vai evoluindo muito. Você faz mais ou menos como que se fosse a junção, né? Você trata tanto a parte psicológica,
a parte corporal, claro, e tem o tratamento que ele é natural. A gente vê a pessoa como um todo. Então, se chegar para mim, um diabético, e falar, eu tenho a glicemia tá desajustada, eu tenho diabetes, eu não vou... na faculdade, a gente aprende a tratar a patologia. E hoje, com a pós de nutrição funcional, fitoterapia, com os cursos, com a vivência, a gente vai aprendendo a tratar a pessoa como um todo. E faz total diferença. Olha que maravilha. E, Ká, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra o seu primeiro cliente? Não. Então, e aquele caso que mais te chocou? Aquele caso, alguma história assim que, tipo assim, você viu o acompanhamento mesmo do seu cliente, que ele chegou pra você de uma forma e saiu de outra e você viu aquele brilho nos olhos, assim. Você tem uma história de... Pri, essa história, assim, a maior experiência da nutrição, eu fui a paciente. Eu fiz tratamento de câncer de mama. E eu falo que, assim, eu falo que Deus mostra as coisas, acontece pra gente ver mesmo, né? Quando eu descobri o diagnóstico, foi em 2013. Eu já atendia em consultório, mas eu não tinha, não era minha prática. Aí eu fui buscar auxílio, eu falei, eu preciso de alguém que me oriente. Aí fui tratar com uma colega que ela faz acompanhamento oncológico. E eu fiz cirurgia, depois fiz quimioterapia. A cada ciclo de quimioterapia, a gente faz um exame para ver como que tá a imunidade, para saber se vai dar conta de fazer a medicação ou não. No meu primeiro ciclo, eram a cada 21 dias. No meu primeiro ciclo, eu fiz no exame seguinte, minha imunidade tinha caído muito. Olha. E aí a oncologista falou para mim, ela falou, Carol, a gente vai pular a quimioterapia e vai repetir o exame daqui mais 21 dias. Eu fiquei apavorada, porque eu já, na minha cabeça, eu já tinha contado as 6 sessões, tudo eu ia certinho, terminar, né? Tal data. Aí eu liguei pra Beth, falei, Beth, pelo amor de Deus, meu exame tá assim, eu não vou perder a quimio. Ela falou, calma, a gente tem 2 dias. Eu, nutricionista, pensei, 2 dias, né? O que eu vou fazer em 2 dias? Aí ela falou, Carol, vamos fazer isso, assim, assim, você vai comer isso, vai fazer... Mudar a alimentação. Eu fiz esses 2 dias, eu repeti o exame, mandei o exame para oncologista. Ela falou, Carol, não sei o que você fez, mas a gente vai fazer sua químio. Aí eu fui fazendo o tratamento todo. Então, eu fazia uma sessão de químio, aí eu seguia toda uma rotina. Tinha os alimentos que podia, os alimentos que não podia. Aí eu fazia, antes do próximo ciclo, fazia uma desintoxicaçãozinha. São alimentos que ele ajuda a melhorar na imunidade. Ele melhora a imunidade, aí tem um período que a gente evita alguns alimentos porque eles ajudam a eliminar a medicação. Então, aí a gente vai fazendo eu colocava tudo na parede da cozinha, né? Porque tinha os dias. E quando terminou o tratamento, geralmente as pessoas terminam a químio com o corpo muito judiado, com o fígado detonado. Quando terminou o tratamento, eu estava com o fígado melhor do que eu comecei. Olha. E aí a oncologista me chamou e falou, Carol, você pode me contar o que você fez? Porque você está terminando o tratamento melhor do que você iniciou. Aí eu falei, gente, é impressionante, porque assim, a nutrição, ela muda tudo e muito rápido. Essa é uma história que choca. Mas... Primeiramente, eu queria falar da seguinte forma para você, Ká. Parabéns. Parabéns por essa vitória. Como estamos no Outubro Rosa também, que é em relação à conscientização sobre a mamografia, né? E também sobre o câncer de mama. Parabéns pela sua história de vida. É uma coisa que eu não imaginava ouvir isso de você. Recentemente, vai fazer 3 anos, eu perdi uma pessoa para o câncer de mama, uma pessoa que eu tive do meu lado há 10 anos. Então, assim, ouvir de você essa história, que através da nutrição, que através do seu cronograma de alimentação que você se propôs a mudar, você conseguiu não só melhorar a sua saúde, mas despertar a curiosidade das outras pessoas de saber como você fez isso.
Então, assim, pra mim foi algo que, ouvindo isso de você, esse testemunho, é algo que é impressionante. E eu falo que assim, porque eu vejo nos pacientes. Então, eu tenho pacientes que eu atendo, que a pessoa vem e fala pra mim assim, eu falo, quem encaminhou? Ah, eu vim porque eu sou amiga do fulana que vem com você e trata artrite reumatoide. Ah, eu vim porque... Então, assim, a nutrição, ela abrange muita coisa. E quando a gente pensa no câncer, as pessoas focam muito, falam muito da nutrição como prevenção, mas faz muita diferença no tratamento. Na pós, né, digamos assim. Porque o corpo, ele vai... a gente precisa dar suporte para o nosso corpo responder ao que está sendo feito. Então, e foi no outubro, né? Então, eu falo assim, o outubro rosa é tudo. É tudo. E aí eu falo, mas eu não tenho... Eu atendo algumas pessoas, eu ajudo até se falarem para mim, tem uma pessoa que está passando por uma situação, não tem condição, eu atendo, eu oriento, eu faço, porque eu falo, faz muita falta o conhecimento. E às vezes são coisas simples. Essa divulgação de conhecimento é algo que ainda tem essas barreiras. Mesmo com a internet hoje em dia, tem esse conhecimento, essa barreira. Por ser o Outubro Rosa, por ter o lado da prevenção, por ter o lado de conscientização. É igual ontem, eu estava na gravação de um cliente, o maior... Hoje em dia, que existe, tá? O maior hoje em dia, que eu posso te falar, dentro do câncer de mama, essa barreira feminina é o se toque. As mulheres, elas têm uma certa, como é que eu posso te falar? Vergonha. Elas não sabem o quanto é importante fazer o toque, o que é o toque, não é o porquê do exame, fazer a prevenção da mamografia, fazer o mapeamento genético, se você já teve histórico na família, fazer a mudança na alimentação, exercício físico. Então, assim, ontem eu vi casos de pessoas contando que existem pessoas na família que já tiveram câncer de mama e que nunca foi fazer um mapeamento nem nada e acabou descobrindo tarde. E às vezes, eu falo que assim... A pessoa não... Eu acho que é uma questão de não imaginar que possa acontecer com ela. É como se, tipo assim, todo mundo acha que é uma coisa muito distante. E aí vai deixando e vai... E eu lembro que na época me perguntaram... Todo mundo falava pra mim, né? Você tem que passar com o médico, você tem que buscar outra opinião. Aí meu marido falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu só quero tirar isso logo de mim. Porque não adianta eu ficar buscando, né? Eu tenho que resolver. E eu falo que graças a Deus, porque é uma coisa que a gente não tem controle. Sim. E quanto antes descobrir, melhor, né? E idade também é uma coisa que não influencia. Um exemplo que eu te falei, que eu perdi uma pessoa de 3 anos, é uma das minhas melhores amigas, que foi um baque muito grande que eu tive, que eu ainda psicologicamente estou tentando me recuperar disso. Ela descobriu câncer de mama com 26 anos. Nossa. Não, de 25 para 26 anos ela descobriu câncer de mama. Ela fez todos os tratamentos possíveis, tá? Ela descobriu até que recente, não estava em um estágio tão evoluído. Ela fez a quimioterapia, fez radioterapia, fez cirurgia. Só que o que acontece? Com um certo tempo, ela casou, engravidou e tal, teve o bebezinho dela e descobriu que uma parte do câncer ainda estava enraizada. Tá. Então, essa parte do câncer que estava enraizada, ele se desenvolveu silenciosamente, sem ninguém perceber. E quando foi ver, ele já estava muito aflorado, digamos assim. Ela fez todos os tratamentos possíveis que dava para ser feito para tardiar, mas não para curar, porque já não tinha mais como. Então, assim, com 27 anos de idade, eu perdi uma das minhas melhores amigas com um bebezinho de 1 ano e 3 meses. Então, você fala assim, é falta de conscientizar? É falta de conhecimento? Às vezes não é só a falta do conhecimento. Porque a pessoa vai, busca tratamento, faz tudo certinho. Mas também pode ser até o lado da medicina. Buscar tratamentos, às vezes, naturais. Sabe, alimentação. Eu vejo assim, Pri, as pessoas colocam assim, eu falo, quem fez um tratamento oncológico,
às vezes eu atendo no consultório, a pessoa chega para mim e fala assim, eu tive, mas não tenho mais, eu tô curada. Aí eu falo, a gente tem que ter sempre um pensamento assim, eu estou curada, mas eu não posso deixar de me cuidar, deixar de... Ficar atenta, né? E muitas vezes eu acho que assim, tem uma falhazinha de orientação médica, porque quanto mais jovem a gente tem um câncer, mais agressivo ele é. E ele tem frentes, principalmente na mulher mais jovem, ele tem uma característica hormonal, ele tem uma... E aí, no caso dela, provavelmente, a gestação deu um boom de hormônios e aí deu... Ela parou, foi fazer... teve o seu nenê, teve a parte da gestação, né? Ela chegou a procurar ajuda médica, atestaram que era pneumonia. Tadinha. Então, ela fez tratamento para pneumonia. Quando foi ver, o pulmão já estava colado, mas na verdade era o câncer que já estava agressivo. Então, assim, você pensa, pessoa de 26, 27 anos, acabou de ter um neném, acabou de casar. Então, assim, todos estão sujeitos. Então, assim, a parte da alimentação, a parte de exercício físico, a parte de prevenção, então tudo engloba, né? Então, Ká, eu fiquei muito feliz em saber dessa sua história agora, que é um testemunho, assim, que eu não imaginava. O quanto você, entre aspas, é uma pessoa guerreira, porque você decidiu em 2 dias fazer uma mudança e você fez. E eu me assustei com o poder da nutrição sendo nutricionista. Então, são coisas que surpreendem a gente, né? Que você fala assim, caramba, o que eu fiz assim, sabe? É bem isso. Eu queria falar um pouquinho o quanto importante é ter uma alimentação saudável hoje. Em todos os... Independente de idade, de sexo, de ramo, do que for. Eu sempre falo que assim, eu uso o exemplo, né, a forma que a nutrição funcional aborda. Então, eu explico para os pacientes assim, eu falo, o corpo da gente, ele é formado por células e ele vai se renovando a cada dia. Então, o tempo todo a gente está mudando. Nosso corpo, ele vai melhorar, ele vai formar células saudáveis se a gente tiver uma alimentação saudável, ou ele vai formar células mais adoecidas se a gente tiver uma alimentação ruim. Com a rotina que a gente tem hoje, é tudo muito corrido, é muito estresse, noite de sono mais curta. Então, eu falo que o corpo, ele consome muito mais nutrientes. E a gente, para explicar para os pacientes, eu falo, como se a gente comparasse com um carro. Então, o carro precisa de combustível para ele funcionar. O nosso corpo precisa de nutrientes para ele trabalhar. Se não tiver vitaminas, minerais, proteína, tudo na proporção correta, o nosso corpo não vai funcionar direito. Então, a alimentação saudável, que não é... Quando fala alimentação saudável, as pessoas pensam que é uma alimentação difícil. E, na verdade, assim, uma alimentação mais voltada para verduras, legumes, frutas, o famoso descascar mais e desembalar menos, vai fazer diferença. Porque aí a pessoa ela vai ter uma qualidade melhor, ela vai ter um corpo funcionante. Uhum. E eu falo para você que isso é verdade. Eu cheguei a ter problema de ferro, né? Eu tive problema de... a taxa de ferro do meu organismo era muito baixa. Cheguei a ter que tomar até medicamento na época, porque por causa do déficit de peso que eu tive. Então, eu desenvolvi uma anemia. Então, assim, em relação a isso... Nossa, eu tomava um remédio, menina, que cheiro de ferro horrível, que era aquele remédio. Então, assim, me faltou esse conhecimento de entrar num nutricionista, de conhecer... Então, assim, era aquela coisa, né? De vó. A avó que vai cuidar de você. A avó chega, feijão faz bom, porque feijão tem ferro. Fígado, verdura, legumes, não sei o que, assim. E eu era uma pessoa... não é que eu era fã de salada ou legumes. Eu gostava, mas eu comia, assim... por comer, mas não era que eu era uma coisa que eu era fã. Então, assim, quando eu tive a anemia, que eu desenvolvi essa minha alimentação de vó, que a avó que pegou pra criar, que pegou pra cuidar, né? Minha mãe e meu pai estavam trabalhando. Então, assim, eu comecei a comer muito feijão, muito brócolis, muito legumes, cenoura, batata, tomate, e vai várias variações, né? Pepino, berinjela e sei lá mais o quê. Então, assim, a minha avó, entre aspas, ela fez
a parte da nutricionista pra mim. E ela, de uma certa forma, quando eu comecei a comer regularmente, assim, esse tipo de alimentação, e eu estava gestante na época, foi até perigoso, porque eu estava com uma anemia muito profunda, estava gestante com déficit de peso. Quando ela fez essa mudança na minha alimentação, e eu, que não fui buscar uma nutricionista, tinha uma vovó em casa, então assim, eu comecei a melhorar, e eu falo pra você, realmente, eu melhorei muito. Eu comecei, um exemplo, em fevereiro fazer essa... Fevereiro não, desculpa. Em março eu comecei a fazer essa mudança de alimentação, que foi onde a minha taxa de ferro estava bem abaixo, e depois eu fui fazer um exame novamente, que o médico virou e falou assim pra mim, nossa, e eu tinha parado de tomar os remédios, tá? Porque eu não tava aguentando, eu tava me enjoando, aquele cheiro, e o médico falou, nossa, os remédios estão fazendo efeito mesmo, né? Eu falei, não, eu parei de tomar os remédios, foi a alimentação. Eu mudei totalmente a alimentação. Então, assim, é aquela coisa de ter o café da manhã, o almoço, eu tinha uma pausa depois, e a janta, eu não tinha, era tudo desregulado. Então, assim, eu pulava café da manhã, almoço, eu pegava qualquer coisa, e depois do almoço eu comia uma porcaria. Então, assim, não, eu comecei, quando eu tava com a minha avó, fiz essa mudança, fiz o exame, e o médico, nossa, foi o remédio, né? A minha vovó. E a avó fez o que o nutricionista ia orientar, porque, assim, é a comida de verdade. É você ter o horário, a rotina ter também, uma rotina, ter alimentos que... porque a gente fala assim, mesmo que a gente coloque uma suplementação, quando a gente consome os alimentos, eles são muito mais ricos, mais completos, e eles vão se completando. Então, a rotina e a qualidade faz toda a diferença. E, Kátia, deixa eu te perguntar, como é que é você, hoje, como nutricionista... ser uma nutricionista independente, digamos assim, você hoje é uma empreendedora, porque você tem você dita os seus horários, você tem os seus pacientes, você tem sua clínica, você tem o seu horário que você faz, que você não precisa bater cartão, não é essas coisas. Como que é você hoje como essa empreendedora? Como que é você hoje no ramo da nutrição? Eu falo que ser empreendedora tem o lado super positivo, ainda mais quando a gente pensa nos filhos. Eu tenho um menino e uma menina, então eu consigo, eu fico com eles num período e trabalho em outro. Tem as dificuldades, porque assim, eu falo que a gente sempre tem uma... É igual as crianças falam, mãe, você tira férias? Aí eu falo, tem que compensar muito e tem que pensar bastante. Então, a gente tem que estar sempre se programando. Mas eu lembro quando eu comecei no consultório, tinha colegas minhas de profissão, elas falavam, você é louca, você vai trabalhar por conta, não vai ganhar, não tem jeito. E assim, na nutrição tem a dificuldade que a gente tem na área da saúde, a gente tem algumas limitações de divulgação. Então, assim, eu não posso usar meu paciente para ficar fazendo propaganda, eu não posso, eu tenho alguns... Você não pode vender o seu serviço, né? Você tem que vender sem estar vendendo. Então, a gente tem alguns cuidados. Mas, assim, o boca a boca faz a diferença. E eu falo que a gente ter a liberdade de montar nosso horário, de montar... tudo, né? Só que, assim, no começo foi muito trabalhoso, muito difícil, porque eu não tenho conhecimento da parte burocrática. Então, como eu comecei atendendo em clínicas, a pessoa responsável pela clínica foi me orientando, foi me ajudando. Aí eu falo que eu fui dando um passinho de cada vez. Então, assim, comecei... recebendo pela clínica, então tinha o repasse, aí aos pouquinhos eu fui evoluindo até ter o meu CNPJ, até eu ter o meu, né, eu andar com as próprias pernas. Mas hoje eu falo que não tem preço, né? É outra coisa. É outra coisa. É uma responsabilidade tanto, mas eu falo que... E a vantagem que eu falo assim, eu trabalho... dependo de mim. Então, eu não tenho mão de obra, eu não tenho funcionários que eu tenha que... Porque quando eu trabalhei em cozinha, eu falava, gente, é muito difícil a gente responder pelas pessoas. Então, hoje, graças a Deus, eu falo, eu dependo de mim, eu tenho uma secretária que me ajuda, eu tenho a parte de mídia que faz diferença, mas
eu não trocaria essa liberdade por um CLT. Olha, e me fala assim, você tocou num assunto muito importante, porque assim, até às vezes se tiver alguma nutricionista que você possa dar essa dica também, e em relação também à parte de área médica, é o trabalhar sem divulgar. Então, assim, existem não só mas também, se eu não me engano, dentistas, enfermeiros, médicos também não podem divulgar o seu serviço por causa de leis, de leis de proteção também do cliente, do paciente e de tipos de serviços e tratamentos. Então, assim, eu nessa área de publicidade e marketing, eu sei bastante, porque eu tenho médicas em relação a isso. Tenho psicóloga, psicanalista, tenho gastro. Então, assim, elas também não podem... tem uma barreira que não pode, até certo limite. Em exemplo, você pode dar dica, você pode... Até tipos de orientação também, às vezes, é barrado. Mas você pode sugerir, você não pode obrigar. Então, assim, como que é você, entre aspas... Você tem redes sociais, né? Você expor isso na rede social de uma certa forma que não tenha vendas, mas que você consiga levar um cliente. Um exemplo, como é que a Carol... Você dá dicas, você fala, como é que a Carol se comunica com o cliente? Com o paciente, digamos assim. No meu Instagram, eu tenho a parte de... São dicas, né? E às vezes eu coloco assim, mas o paciente me marca... Eu vejo assim, o paciente põe o resultado dele, ele me marca. Então, assim, acaba ficando uma coisa mais... não fui eu que fiz uma postagem, eu não estou expondo a pessoa. Ela tá... é um depoimento, né? É um depoimento dela. Mas, assim, é mais na forma de informativo, de dicas, de sugestão, às vezes da minha vivência, e aí as pessoas vão olhando. Mas eu confesso que, assim, o meu maior público pelo boca a boca e pelo trabalho de longo tempo na prefeitura. Eu faço atendimentos para os funcionários da rede, e aí acaba um falando para o outro. Gera uma referência, né? Isso é extremamente importante. A prova social, que é os depoimentos, que é esses aconselhamentos, ou que é até aquilo, passei com a Carol, gostei, e eu indico. Esse network, essa indicação hoje em dia, ela é muito mais favorável ter essa indicação, ter essa troca de depoimentos, do que eu estar indo comprar uma coisa, sem eu saber. Então, é muito importante ter isso. E eu vejo assim, as pessoas, os pacientes, eles participam da mídia, eles entram no meu Instagram, e aí eles veem, eles falam, nossa, eu vi a postagem hoje, tá super legal. Aí eles... Mas assim, eu não posso colocar... É difícil a gente depender da venda, porque a gente fica muito limitado. Nossa, daria uma vontade, né? Você fala assim, nossa, eu queria tanto fazer aquilo, mas não posso. É bem isso. O pior é que eu sei, porque eu tenho essas clientes minhas que falam, nossa, eu tenho um assunto tão legal que eu gostaria, mas eu não posso. Às vezes a gente vê, tipo assim, um paciente veio, nossa, sabe aquele resultado, aquela coisa que você queria compartilhar, Aí eu falo, mas... A gente vai pensando, como que eu coloco, né? Mas eu falo que a nutrição é uma área muito gratificante. E você tá há quantos anos na nutrição? Eu me formei em 90... Eu sou uma pessoa envelhecida. Não, é nada. É mentira. Eu me formei em 98. E na área clínica, eu tô desde 2010... Que aí eu comecei a fazer junto com o meu trabalho em cozinha, e aí eu fui mudando aos poucos. Mas a parte clínica mesmo, eu tô desde 2009, 2010, que foi quando eu engravidei, e aí eu fui fazer pós-graduação, meu filho estava com 6 meses. Olha, e deixa eu te perguntar, como que é assim, quando um paciente chega até você, Ivan, qual que é a maior queixa? Mulher, homem, criança? Se você puder comentar, lógico, né? Dentro da área que pode ser. Qual a maior queixa hoje em dia? Por causa que, assim, eu falo que nós passamos por um período de pandemia, por vários acontecimentos, e como é que é a maior queixa hoje? Eu falo que na nutrição, o meu foco é geralmente adulto,
Então, criança, hoje eu atendo poucas, geralmente, assim, se for filho de um paciente, algum conhecido, mas eu não sou uma nutricionista clínica infantil. E eu falo que, assim, hoje eu tenho um público muito grande de pacientes bariátricos, porque eu atendo numa clínica de cardiologia e numa clínica de bariátrica. Então, acabou ficando um público bem, bem grande. Um vai falando para o outro, os médicos acabam encaminhando, mas eu atendo pacientes de uma forma geral. Eu tenho pacientes que eu atendo há anos, que vêm por um histórico de inflamação, de artrite, dores. Então, eu vejo que assim, o foco em emagrecimento não é o maior. Olha. Então, geralmente, assim, é uma busca pela saúde, pela qualidade. E, na maioria, hoje tem melhorado, assim, tem aumentado um pouco, mas a maioria são mulheres. São mulheres, né? Eu perguntei por causa do tipo também, porque, assim, eu vejo ainda que os homens, eles estão querendo se cuidar e tal, né? Ainda tem aquele preconceito que acha que se buscar uma nutricionista ou fazer uma aula de pilates é aquele metrosexual. Não é, as pessoas precisam abrir a mente e falar que a qualidade de vida. Eu falo isso até porque, assim, tem amigos do meu marido, tem o meu esposo e tal. Tem pessoas que têm esse pensamento, não vou dizer que é machista, mas é fechado. Eu tenho um paciente, eu falei pra ele eu perguntei numa consulta, ele passa comigo há muito tempo. E aí, numa consulta, eu perguntei pra ele, eu falei, você já pensou em fazer drenagem? Aí ele olhou pra mim e falou, drenagem? Eu falei, então, a gente tá trabalhando retenção de líquido e tá difícil. Aí expliquei, né? Falei sobre a drenagem. Aí ele falou, não sei. Aí passou. No mês seguinte, ele chegou lá e falou, eu fiz a tal da drenagem. Aí eu falei, e aí? Gostei. Aí eu falei, então tá bom. Mas assim, é mais difícil. Hoje em dia eu vejo que eles buscam mais, assim, mesmo o paciente que vai para cirurgia bariátrica, eles chegam assim, tipo assim, eu vou fazer. Aí mas por quê? Não, confesso que eu tenho medo, mas assim, estão me falando, eu tenho que fazer, aí eles vão, sabe, cheio de medo, mas tá melhorando, eles estão mais... Você viu, homens? Vocês têm que se cuidar mais da saúde, tá? Não ficar com essa cabeça fechada. É igual eu falo, Mulheres Empreendedoras aqui, o MEI, ele serve para trazer essa orientação, ajudar a conhecer, ajudar na conexão. Mas o nosso público também atinge outros graus, atinge outras pessoas que podem estar auxiliando e ajudando, né? E deixa eu te perguntar, Van, como é que foi na pandemia? Na pandemia, a gente teve uma conquista muito legal, porque o Conselho de Nutrição abriu o leque, permitiu os atendimentos online. Então, assim, no começo, eu via que era muito difícil, os pacientes relutavam, sabe? Tipo assim, como eu vou passar online, né? E depois foi meio que melhorando. Hoje eu tenho bastante paciente online. Eu, inclusive, aumentou, assim, eu atendo pessoas, eu tenho paciente de Salvador, eu tenho paciente em São Paulo. E aí as pessoas têm aceitado melhor. Mas a pandemia, eu falo que, assim, dentre tudo, trouxe algumas conquistas pra gente. É igual eu falo, a pandemia ela foi uma incógnita, né? Porque, assim, ajudou muitas pessoas, abriu muitas empresas, fechou outras, teve... Igual eu falo, meu ramo de marketing e publicidade deu um salto. Só que, exemplo, teve pessoas que tinham comércio da porta para fora que... Não deu conta. Não deu conta, entendeu? Assim, a pandemia foi uma incógnita. Então, assim, é bom... o lado da psicologia também, tá? Teve muitas psicólogas que eu conheço que, por causa até desse lado de emocional, ansiedade, e a busca por ajudar e auxiliar também na mente das pessoas, teve um salto muito grande também. Em relação nesses atendimentos online, como que as pessoas buscam essa informação com você? Como é pela rede social, é pela indicação? O atendimento online, como é que ele é feito? Eu tenho uma secretária que trabalha comigo, então tem um número para agendamentos. E dá para buscar também pelo Instagram ou pelo contato da clínica. E aí o atendimento online eu faço como chamada de vídeo.
Então, é como se eu estivesse numa ligação de vídeo com a pessoa, e aí eu vou fazendo as perguntas, faço a anamnese. O ideal é que a pessoa esteja num local tranquilo, para ela se conectar ali, também, ela conseguir expor as dificuldades. E a pesagem fica meio prejudicada, mas muitas vezes o foco não é o peso, né? Então, a pessoa faz a pesagem dela, se ela tiver a possibilidade de fazer uma bioimpedância e me encaminhar, aí ela encaminha exames de sangue. Então, a gente compartilha as informações e faz o atendimento ao vivo por chamada. Bacana. É bem legal. Ivan, conta pra mim um pouquinho sobre, na parte da alimentação, sobre os distúrbios de doenças causadas pela má alimentação. Um exemplo, como eu estava comentando com você antes, eu trabalho no computador, sentada ali. Tem vezes que eu passo horas sem me alimentar, ou que às vezes eu esqueço mesmo de me alimentar. Ou lembrei, vou lá e pego um pão. Vou lá e pego ligo para o famoso site de entregas rápidas e entrega alguma coisinha ali que não seja nada saudável e tá tudo certo. Então, assim, na questão de distúrbios de doenças ou distúrbios inflamatórios que podem ser causados pela má alimentação, principalmente na área de trabalho, para um empresário, para uma pessoa que fica muito tempo sentada e tal, como que você pode dar de dicas ou existe algum distúrbio alimentar? Existe doenças causadas por esse distúrbio? Existe, e assim, com a pandemia, o aumento disso foi muito grande. O sugerido, né, eu falo que assim, muitas vezes as pessoas chegam no consultório com a falta de rotina. Então, a pessoa se perde ali no trabalho, não tem tempo de parar, não dá aquela... Então, a gente vai fazendo ali algumas mudanças de padrão e o ideal é que a pessoa vá entendendo a necessidade dela se cuidar. E aí, a gente vai colocando coisas mais práticas, né, à disposição. Então, muitas vezes eu oriento usar alarme, porque a pessoa tem que criar uma rotina. Água. Aí a gente fala para colocar a garrafinha do lado, deixar de comprar algumas coisas, mas assim, nenhuma troca, eu falo, ninguém vai fazer uma mudança de um dia para o outro. Então, a gente vai aos poucos. Aumentou muito o consumo de doce com o trabalho online, porque assim, a pessoa tá ali, ela vai beliscando, ela vai pegando e geralmente vai pro doce. Então, a gente tem como fazer um desmame. Eu falo, doce, ele é viciante, é como se fosse os estudos mostram como se fosse uma droga. Então, a gente faz um desmame do açúcar, a gente vai, mas eu falo que assim, quando a pessoa busca o profissional nutricionista, ela tem que entender que não é um tratamento de um mês. A gente vai levar tempo para ir modulando, para ir mudando aquela rotina. Mas tem algum... E assim, tentar buscar mais alimentos proteicos para deixar mais próximo. E eu não falo para a pessoa... Algumas pessoas, se ela tiver uma compulsão, e eu falar para ela que ela tem que comer a cada 3 horas, ela vai comer exageradamente. Então, a gente identifica o perfil do paciente e vai moldar de acordo com ele. Mas o básico é fazer café, almoço e jantar. E aí, nos intervalos, a gente vai criando estratégias. Às vezes, eu coloco algum fitoterápico para diminuir aquela necessidade do beliscar. Mas a gente vai tentando ali mudar, fazendo algumas estratégias. Entendi. Questão de doenças relacionadas à pressão alta, pressão baixa, diabetes, todas essas questões de doenças que vêm, né? Digamos assim, na parte da nutrição, tem a possibilidade de você conseguir regular esses tipos de doença? Tem, porque assim... Quando a pessoa chega com a queixa, né? Eu sou diabético, eu faço uso do medicamento, eu tenho hipertensão. Então, a gente vai corrigindo a alimentação, a gente vai desinflamando esse corpo. E aí, o médico, em conjunto, vai avaliando
a necessidade das medicações, muitas vezes a gente consegue reduzir, tirar algum medicamento ou minimizar, né, o uso, deixar uma medicação mínima para controle, mas dá para fazer muita coisa. E a perda de peso, geralmente assim, toda perda de peso, independente da pessoa atingir um peso ideal ou não, ela perdendo peso, o mínimo que seja, o corpo já vai funcionar de uma maneira melhor. Então, bacana. Qualquer perda de peso vai ser benéfica para esse corpo. Legal. Eu queria, Van, que você desse dicas, assim, de quais tipos de alimentos ou consumos eu, que estou trabalhando, eu posso me alimentar no período da tarde. Um exemplo, trocar o meu pãozinho. O ideal seria trocar o pãozinho, trocar a bolachinha por fruta, iogurte, a gente fala um queijinho, castanha. Então, o que eu vejo muito assim, a pessoa chega e fala assim, eu não como mais pão, agora eu como uma bolachinha salgada. Aí a gente fica ali, né, e vai meio com um jeitinho e fala, olha, é a mesma coisa. Mas se a pessoa falar assim, não, eu tenho que comer um pãozinho, aí eu peço para associar, deixar um patezinho, colocar um patezinho nesse pão. Então, a gente fazer, sempre que tiver um carboidrato, tem que combinar uma fonte de proteína. E assim, se a gente pensar numa alimentação saudável, vai exigir um mínimo de tempo. Então, o ideal é que a pessoa programe a semana. Então, a gente fala assim, você vai programar a sua semana, vai pensar como serão os dias. E aí, por exemplo, você vem trabalhar, passa o dia todo aqui. Aí, trazer o que você vai comer ao longo do dia. Ou a gente brinca, né? Na clínica, a gente fala que a gente a gente compra lá os lanchinhos e a gente deixa nossos lanchinhos já meio que programados. Porque aí tá sempre à mão. Então, tentar diminuir os pacotinhos e aumentar os alimentos frescos. E quando a gente tem a programação, a gente evita cair no erro. Porque se a gente deixar, tipo assim, de última hora eu vejo o que eu vou comer, a gente vai sempre pender para o lado mais fácil. Uhum. Então, tentar ter as coisas à mão. Um iogurte, um queijinho, os mix de castanha. Quem gosta, dá pra gente fazer, em casa eu faço para as crianças, né? Palitinho de cenoura, palitinho de pepino, coisas que a gente pode... trocar, né? Ou se for comprar, por exemplo, vou comer um biscoitinho, optar por um biscoitinho mais integral, mais ameno. Eu falo que a gente tem que ir se policiando até para fazer escolhas no mercado. Entendi. Eu vou tentar mudar esse lado meu ainda. Vou te ajudar. Ivan, deixa eu te perguntar outra coisa agora. No lado de saúde, tá? Tem alimentos que possam ajudar em insônia? Tem. Quando a gente pensa no sono, é engraçado que assim, ao longo do dia, a gente tem que trabalhar... O corpo da gente, ele tem um ciclo, né? Chama ciclo circadiano. Então, ele é programado para funcionar de uma forma. O mundo perfeito seria, ao longo no período da manhã, a gente tem um cortisol alto, ao longo do dia ele vai caindo. Então, no mundo antigo, né? Conforme ia escurecendo, as pessoas iam desacelerando e iam entrando no período noturno, dormindo, né? Hoje em dia a gente tem televisão, celular, computador, a gente tem uma rotina onde trabalha até mais tarde. Então, o nosso corpo, ele entende que o dia se estende. Então, a luz mostra para o nosso cérebro que é dia. E aí a gente tem que fazer, em conjunto com a alimentação, a gente tentar fazer a gente fala que é uma higiene do sono, né? Então, a gente começar a se programar. A partir de um determinado horário, a gente não mexer mais em tela, a gente dá uma acalmada. E aí, colocar na rotina alimentos que sejam fonte de triptofano, magnésio, que eles vão ajudar na produção de serotonina e aí a gente consegue uma qualidade de sono melhor.
seria são alimentos simples, né? Banana, grão de bico, abacate, as folhas verdes escuras, os integrais. Aí o consumo deles regularmente ajudam, e também usar os chazinhos, né, mais calmantes pra gente desacelerar. É uma coisa que eu tô fazendo, sabia? A gente criou uma rotina em casa agora que é assim, pelo menos a última refeição, depois tem a janta, né? A última refeição que nós temos é um chazinho. Então eu tô criando essa rotina em casa do quê? Eu viro pro meu esposo, amor, quer um chazinho? Quero. Então, é eu, ele, meu filho. Então, assim, querendo ou não, eu tô criando essa rotina de pelo menos uma erva doce com uma camomila, uma cidreira, alguma coisinha assim. À noite, eu tô tomando pra tentar regularizar um pouco o meu sono. E eu falo pra você, eu não gosto de tomar muito quente, mas eu tomo ele morninho. Depois que eu tomo, eu sinto uma relaxada no meu corpo. Não é que eu tenha aquela insônia agressiva. Eu chego a dormir. Só que, por eu ter essa ansiedade, você acredita que esses dias eu até falei uma coisa engraçada? Eu acordei com a minha cabeça pensando. É uma coisa bem idiota de se falar. Eu acordei como se tivesse a minha cabeça falando. Eu estava programando coisas de cliente e eu estava dormindo. Eu acordei, eu falei, caramba, eu não acredito que eu acordei com a minha cabeça programando um cronograma de... Mas, Pri, eu pergunto para as pessoas, né? Eu falo, como é o sono? Você dorme bem? Aí a pessoa fala, o que é dormir bem? Aí eu falo, você dorme a noite toda? Durmo. Você acorda descansado? Não. Aí eu falo, aí a pessoa às vezes fala assim, eu acordo no meio da noite. Aí eu falo, quando você acorda com a cabeça funcionando ou você só acorda? Aí a pessoa fala, minha cabeça tá... Aí a gente vai moldando. É legal se colocar no final do dia para a noite o chazinho de melissa. A melissa vai diminuindo a agitação mental. Olha, eu vou colocar a melissa inteira. Aí vai, sabe, desacelerando a mente, porque eu falo que assim, a gente não desliga, a cabeça tá o tempo todo. Eu né? achei uma coisa tão estranha que eu juro pra você, eu tava dormindo, eu tava num sono tão gostosinho, eu tava dormindo, eu acordei pensando, é como se tivesse a minha cabeça falando, e eu fiquei brava com aquilo, porque eu falei, eu não acredito que eu acordei com você falando, e o você é eu, né? Eu falo que a gente tem os macaquinhos na cabeça que eles ficam o tempo todo trabalhando, né? Mas aí e outra coisa que é muito legal e eu uso bastante, eu faço suplementação. Olha eu dando orientação aqui. Suplementação de magnésio à noite, porque aí o magnésio ele participa de muitas reações no corpo e uma delas é no sistema nervoso. Então ele ajuda a gente a desacelerar dá aquela regularizada, assim. Relaxa, daí dá uma... E é um mineral, então, assim, ele não tem uma contraindicação e traz um benefício imenso. Olha que maravilha. Da mesma forma que tem para insônia, digamos assim, né? Tem para essa parte também de você manter uma rotina mais ativa, né? Porque, digamos assim, igual você falou, tá num período de trabalho, chega umas 3, 4 horas da tarde, eu já tô quase dormindo, um exemplo. Tem esse tipo de... Esse tipo de medicação, não, esse tipo de alimentação também? Porque, assim, muitas vezes, quando a pessoa fala assim, eu como, me dá um sono, é porque essa pessoa tá com desbalanço no metabolismo da insulina. Então, ela come e ela sente uma sonolência, porque aí vai dar um pico de glicemia e insulina. A gente ajusta a refeição, então faz uma refeição mais rica em fibras, com uma composição melhor, porque aí não vai ter o pico de insulina, e a gente coloca algumas coisas que são mais estimulantes. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar naquela pilha de, eu tô sonolenta, eu tomo um café. O café vai me despertar, mas depois vai ter um efeito rebote. Então a gente precisa organizar a rotina e aí fazer refeições com baixo índice glicêmico, que aí são refeições com mais fibra, com alimento fonte de gordura boa, e aí a gente vai conseguindo manter uma estabilidade melhor. E hoje em dia tem vários produtos assim que a gente consegue um efeito mais estimulante sem criar um efeito rebote, sem ter uma queda de energia depois. E a parte de, não só alimentação, mas a parte de líquidos, um exemplo. Eu sou uma pessoa que
automaticamente eu consumo muita água, tá? Eu adoro água, eu falo que eu amo água. Então, assim, eu bebo certinho. Se falarem que é 1 litro de água por dia, eu bebo 1,2 litros. Tá. Eu sou uma pessoa que gosta de beber água, que bebo água. Então, assim, essa parte de você fazer... como é que se fala? Não só a rotina da alimentação, de mudar a parte da alimentação, mas tem a parte de líquidos também que você deve alterar ou mudar, que ajuda no dia a dia? Tem, porque assim, às vezes a pessoa não toma água. E eu acho muito engraçado quando pergunta na consulta, quanto você toma de água? Você sabe me falar? Aí tem gente que fala assim, ai, não sei. Tem pessoas que só tomam água se tomar um remédio. Então, não é comum, Pri, as pessoas falarem que não gostam de água. E a falta de hidratação, o corpo vai sentir que falta alguma coisa. E às vezes a pessoa identifica como sendo fome. E não é. Porque, na verdade, assim, o nosso organismo ele vai entender que está faltando algo. Mas aí ele não vai entender, tipo assim, o algo... Se a água é comida ou... Aí muitas vezes a pessoa vai buscando algum alimento. E a desidratação, ela pode gerar afetar a memória. Eu falo assim para o paciente, não adianta comer de tudo. Se não tomar água, não vai chegar o que precisa no lugar certo. E a gente tem que aprender a tomar água. Então, quando a pessoa não tem um consumo regular... Aí se a pessoa falar, não gosto, aí a gente tenta usar alguma estratégia, saborizar a água, fazer o chazinho, então a gente vai tentando... Um suco, às vezes um suco de limão, alguma coisa do tipo, né? Um exemplo, lá em casa, eu tomo água, tomo chá, suco... meu marido, ele é uma pessoa que ele não consome muito. Às vezes eu coloco um copinho de... É engraçado, né? Eu vou lá, às vezes, eu tomo água, eu vou lá e toma um pouquinho de água. Não sei o quê, toma água... Então, assim, ele costuma se tomar água só na hora de dormir. Não. Então, às vezes ele tá sentado no computador, eu levo um suco, eu levo um chá, alguma coisa. Meu filho também é a mesma coisa. Apesar que meu filho, ele bebe bastante água também. E à noite ele já pegou esse costume de eu falo, leva um pouquinho de água, toma um pouquinho de água. Lógico, vai dar aquela vontade de esvaziar de noite, mas pelo menos você tomou um pouquinho de água. Eu tenho esse costume de sempre tomar, antes de dormir, um pouquinho de água. Não sei se é errado ou não. Então, tem gente que fala... Eu vejo assim, às vezes a pessoa não toma água ao longo do dia, e aí, à noite, ela tem um desespero. Então, tipo assim, tem gente que fala assim, eu tomo água à noite, porque é o horário que eu sinto falta. Aí, nesse caso, é porque o corpo tá pedindo. Mas eu sou como você, eu tomo muita água durante o dia. E eu tenho o hábito de tomar água à noite. Mas porque assim, eu não consigo falar, nossa, a partir das 7 eu não tomo água. Eu tenho que tomar água, eu tomo água o tempo todo. E aí, se não atrapalhar no sono, não tem problema. Agora, às vezes, a pessoa não toma água ao longo do dia e à noite, ela acorda a noite toda para tomar água. Aí seria um problema. Sim. E muitas vezes, um problema por uma alteração de glicemia. Aí a gente vê o que está por trás, né? Mas o ideal é a gente se hidratar ao longo do dia. Entendi. Não, eu falo porque até é uma coisa que realmente acontece. Entendeu? Eu tomo exemplos de manhã, antes do almoço, depois do almoço, de tarde, de noite. Levo o copinho de noite. Às vezes de madrugada, nas minhas insônias que eu acordo, eu tomo um golinho de água, deito ali e pá. Engraçado que às vezes eu tenho azia, que lógico, por causa da minha alimentação, alguma coisa. E se eu tomo um copo de água gelado... Ou melhora. Gente, água pra mim é uma maravilha. Tem gente que fala, eu não gosto. Daí eu falo, mas não gosto. Como não gosto? Eu não gosto. Aí eu falo, mas gente. Na água, clínica, gente. As meninas brincam comigo, elas me chamam de barriga d'água, né? Que elas falam, tomar água pra você e pra gente. Daí eu falo, adoro. E o pior é que é verdade, assim, sabe? E não é só água, um exemplo. Um suco de maçã, um suco de morango, um suco de uva. Meu filho adora suco de melancia. Então. Melancia natural, ele ama melancia. Porque eu falo, a hidratação é vida, né? Então, a gente precisa se hidratar. Ainda mais agora, começa o calor, a gente vai perdendo líquido pela transpiração, pela urina. Então, tem que ter. E em casa eu falo que é uma briga, porque aí eu pego no pé das crianças. Eu falo, levou a garrafinha de água para a escola?
Tomou toda? Tem que tomar. Quantas vezes você tomou a água na garrafinha, né? Aí, na época no final do ano passado, tava na escola do meu filho, orientaram que era para levar água, porque a água não tava com gosto bom. Aí eu comprei uma garrafa, ele falou, mãe, essa garrafa é enorme. Eu falei, toma ela toda. Aqueles galãozinhos assim, né? Eu falei, tem que tomar água. Ai, que bom. Van, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que ainda precisam abrir a mente, a consciência sobre a alimentação saudável, sobre a qualidade de vida, principalmente na parte de cuidar do seu corpo, de cuidar de uma possível doença ou de um pós-tratamento. Como também elas podem entrar em contato com você? Queria que você deixasse um recadinho. Eu gostaria que as pessoas tirassem da mente a ideia de ter um corpo ideal. Eu acho que não é o objetivo. A gente tem que pensar num corpo saudável. A gente sempre fala que o envelhecimento, ele não a gente precisa envelhecer com qualidade. E a alimentação, a atividade física, a qualidade do sono são os pilares que são fundamentais e que vão fazer toda a diferença. Eu atendo em 2 clínicas, atendo no Centro Médico Batistuzzi e na Clínica Metabólica. Meu Instagram, vocês me encontram como Carolina Vec, nutricionista, e eu estou à disposição. Agora que a gente está no Outubro Rosa, eu tenho um histórico, né, de Outubro Rosa, de câncer de mama. Estou aqui, me coloco à disposição. Se alguém precisar de orientação, é só me falar, tá? Vai ser um prazer cuidar de quem está passando por essa dificuldade. Muito obrigada, Pri. Desculpa. Cá, eu queria agradecer muito essa história sua que você falou agora sobre o câncer de mama. Para quem não sabe, é um dos cânceres mais agressivos que existe e ele é a taxa de maior mortalidade que tem no Brasil e no mundo. Então, assim, o câncer de mama, por estarmos no Outubro Rosa, a conscientização, a prevenção, o conhecimento, a informação, toda a busca sobre esse tipo de doença, você pode conseguir tanto no Ministério da Saúde, quanto no site, quanto no Google, ou também procurar a Cá, que ela pode estar orientando vocês, tá? E eu queria dizer que a sua história é maravilhosa. Você como pessoa, você como empreendedora, como uma guerreira, uma batalhadora, por estar à disposição de ajudar outras pessoas também. Estou muito contente com a sua presença. Muito obrigada por todo o seu conhecimento e pelas dicas que você passou para as pessoas. E eu agradeço vocês do outro lado também. Estamos aqui com o MEI todos os domingos. E fique um pouquinho a mais que eu gostaria de passar umas informações para você. A Carol, ela não só trabalha com a parte da nutrição, na parte da boa alimentação, mas ela também se dispôs a ajudar as pessoas no Outubro Rosa, tá? Então você que está precisando, que está passando por esta fase, entre em contato com ela, vamos deixar as redes sociais, os contatos, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Ká. Eu que agradeço, Pri, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.